A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Fernando Arrabal. Você está no programa Palavra de Esperança e nós vamos ter aqui um momento agradável de reflexão da Palavra de Deus. Eu já convido você, fique comigo até o final, porque hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito legal. Nós vamos estar falando de uma das parábolas de Jesus e talvez da parábola mais famosa que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mais conhecida, que é a parábola do Filho Pródigo. Parábola essa que é encontrada no livro de Lucas, no capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo 32, e ela tem uma particularidade, que algumas parábolas se encontram também nos outros evangelhos Mateus e Marcos, porque estes três, Mateus, Marcos e Lucas, são os três evangelhos sinópticos e eles contêm ali textos paralelos. Porém, a parábola do Filho Pródigo, ela só se encontra aqui no livro de Lucas e ela traz um ensinamento precioso para as nossas vidas. Eu quero ler com você e depois nós vamos aí estar meditando, discorrendo sobre esse assunto. Antes da leitura, já quero te convidar para você conhecer o meu canal no YouTube, Fernando Arrabal. Vai lá, vai ser muito bom ter você comigo lá no meu canal, que você possa estar se inscrevendo ali. Você vai conhecer ali outros conteúdos de reflexão bíblica e também de oração. É muito legal. Vai lá, vai ser muito bom ter você comigo ali. Vamos então aqui à leitura da palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insta com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Nós temos aqui uma parábola que ela fala preciosamente sobre o amor de Deus, sobre o arrependimento, sobre o perdão. Mas nós vamos entender primeiramente aqui que o Senhor Jesus, ele como um grande mestre, ou como podemos dizer, o mestre dos mestres. Jesus, ele utilizava de todos os métodos de comunicação para poder transmitir a mensagem aos seus discípulos. E um destes métodos que Jesus usava era a parábola, que é a narração de uma história fictícia, criada. A narração de uma história criada, trazendo elementos do cotidiano dos discípulos para revelar uma verdade espiritual, para que eles viessem entender de uma forma mais clara, de uma forma mais inteligível aí para eles. E nós vemos que esta parábola, ela é uma das mais famosas da Bíblia. Como eu já disse para você, ela fala do amor de Deus, mas ela também traz ensinamentos preciosos para nós acerca do nosso cotidiano, acerca das nossas decisões e acerca dos nossos relacionamentos. E eu quero abordar isso aí com você. Está tratando com você sobre os exemplos que nós vemos aqui dentro dessa parábola para nos ajudar nas nossas decisões do nosso dia a dia. Essa parábola, ela tem 3 personagens principais, que é o pai, o filho mais moço, que é o pródigo, e o filho mais velho. E o título dela é a parábola do filho pródigo. Mas se nós pararmos para entender um pouquinho mais, o personagem principal dessa parábola é o pai, pelas atitudes que ele toma. Porém, hoje nós não estaremos tratando do pai. Acredito que não vai dar tempo. Nós vamos estar tratando especificamente sobre as atitudes do filho pródigo. E para isso, é importante nós entendermos o que é ser o pródigo, o que quer dizer essa palavra pródigo. E ela quer dizer na sua forma extravagante. Uma pessoa extravagante, uma pessoa esbanjadora, uma pessoa
que ela é além dos limites, uma pessoa gastadora. E nós vamos ver isso na vida do filho pródigo, todas as atitudes que ele tomou que não foram positivas e também aquelas que foram positivas. O filho pródigo, ele estava ali no ambiente de vida com seu pai, com seu irmão, porém ele maquinou um plano no seu coração. Ele queria sair de casa, pois ele estava cansado daquela vida que ele estava levando. E nós vamos ver aqui ao longo da mensagem que por muitas vezes nós também nos cansamos. E aí eu quero transmitir para você que o momento pior para nós tomarmos decisões relevantes, decisões importantes para a nossa vida, é o momento em que nós estejamos passando por algum tipo de crise. E existem várias crises que a pessoa pode passar, como por exemplo, a crise existencial, a crise emocional. Às vezes tudo tá ruim pra gente. A gente não tá alegre com nada. E aí nós começamos a culpar tudo que está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, e não entendemos, por exemplo, que nós mesmos precisamos melhorar a nossa atitude, o nosso modo de ver as coisas. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, mas é importante nós entendermos que nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões, porque situações complicadas elas podem surgir pelos nossos impulsos de tomar atitudes sem pensar. Cuidado quando for tomar uma atitude no calor das emoções, porque geralmente nós não tomamos a atitude correta quando a fazemos no calor das emoções. Mas vamos aqui analisar sobre esse filho pródigo, porque um dos problemas do pródigo era ser insensato, não medir as consequências, não pensar naquilo que iria fazer. Vou fazer e pronto, acabou. E foi assim que ele agiu quando ele pediu ao seu pai a herança. Uma das características muito interessantes do filho pródigo e que às vezes nós nos identificamos com ela, é a insatisfação. Ele era uma pessoa insatisfeita com o lugar que ele vivia. E todos nós, em algum momento, nós temos essa insatisfação. Às vezes não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando. Ele estava insatisfeito, e não somente para ele, mas também para nós. Às vezes vai parecer que o melhor está sempre do outro lado, não é isso? Existe até aquele ditado popular que a grama do vizinho sempre é mais verde aos olhos das pessoas, né? E também nós vamos ver que as pessoas sempre olham para a vida dos outros pensando que a vida do outro é que é perfeita, a vida do outro é que é a vida boa. Mas nós vamos ver nessa parábola aqui que nem sempre é assim,
que nem sempre a vida que está lá fora, que a vida dos prazeres, nem sempre ou quase sempre não é a melhor. Não é melhor do que a que você está vivendo. Nós vamos dar uma pausazinha e daqui a pouquinho eu volto falando um pouco mais sobre o pródigo e Deus tem uma palavra especial para você. Não vai embora não. Fique comigo, é rapidinho, daqui a pouco tem mais. Há mais de 4 anos, o De Olho em Sumidouro vem se destacando no município e em toda a região, com mais de 7.000 seguidores. E agora, com as parcerias com o Sumidouro de Verdade e o Jornal Foco, nos tornamos referência em notícias e informações. Tudo isso graças a você, telespectador. E é por isso que nós convidamos você a trazer sua marca até nós. Afinal, quem não é visto, não é lembrado. Já voltamos. E aí? Você está gostando desse estudo de hoje? A parábola do filho pródigo? Tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Fique comigo até o final. Vai ser muito bom para mim, para você. Vamos lá. Você já deve ter tido em algum momento da sua vida aquela sensação, aquele pensamento assim: puxa, bem que podia ter uma máquina do tempo para mim voltar lá naquele dia, aquela atitude que eu fiz, que eu sei que eu vacilei lá. Eu queria uma máquina do tempo para mim voltar para consertar os meus erros do passado. Quero dizer para você, infelizmente, máquina do tempo não tem. Não dá para comprar. Porém, nós vamos ver através desta parábola algumas atitudes erradas, mas vamos ver que ainda há tempo, ainda há a oportunidade de tomar as atitudes corretas e mudar o passado. Esse não dá, mas com certeza você pode mudar o seu futuro e o amanhã ele pode ser muito melhor, muito diferente do que está agora ou do que já esteve antes. Mas vamos continuar aqui
na reflexão sobre o filho pródigo, nós estávamos falando aqui, por exemplo, sobre uma insatisfação que às vezes existe no ser humano. Às vezes você anda a pé e quer uma bicicleta, aí compra uma bicicleta. Depois que compra a bicicleta já não é legal. Aí eu quero uma moto. Acabei de comprar a moto, já não é legal, quero uma moto maior. E assim é a nossa vida. As pessoas estão sempre querendo mais, estão sempre insatisfeitas. E essa foi aqui uma das atitudes ruins do filho pródigo, que é manifestar uma insatisfação com a vida, até mesmo uma ingratidão, porque ele tinha uma vida boa, confortável, porém ele era ingrato. Ele não pensava naquilo que ele poderia perder. E também ele era impulsivo, ele agiu precipitadamente e com frequência eu ouço pessoas dizendo assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser da minha vida porque ninguém é dono do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser da minha vida. E na verdade, nem sempre é assim. Por quê? Por vezes, todas as atitudes que nós tomarmos, elas vão afetar a nós mesmos e vão afetar também aqueles que estão à nossa volta. Então, sempre que nós tomarmos as nossas atitudes, as nossas decisões, nós devemos refletir, não tomar uma decisão impulsiva, né? E esta parábola, ela nos ensina que até mesmo nós podemos escolher aquilo que nós queremos plantar. Eu quero tomar essa decisão, eu quero fazer isso porque isso é que vai ser bom. Você tem toda a liberdade de escolher. Só que tem uma coisa: você só não vai ter liberdade na hora de colher. Por exemplo, se eu plantar abacaxi, eu não posso escolher colher banana. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu plantar pepino, eu vou colher pepino. Eu vou ter que descascar o abacaxi depois, vou ter que descascar o pepino depois, porque eu plantei. Foi o que aconteceu aqui com o filho pródigo, porque ele pediu a herança ao seu pai. Ele desejou a herança e foi ali algo tão ruim, porque era como se ele dissesse para o seu pai: pai, me dá aí o meu dinheiro que me pertence de uma vez, porque por mim você já podia estar até morto. Você não vale nada para mim. Foi o que ele quis dizer. E ali ele pegou a parte da sua herança e saiu de casa. O pensamento dele é: eu preciso de liberdade. Essa casa está me sufocando, essa família está me sufocando. Eu preciso de liberdade. Só que tem uma coisa: a liberdade também tem preço, que é o que nós vamos ver aqui. A liberdade também tem preço. E às vezes o preço é caro demais para nós pagarmos. Às vezes nós pensamos que está muito ruim, principalmente às vezes o jovem, né, que mora ali com o pai, está muito ruim obedecer ao pai, obedecer à mãe. Mas eu digo para você, é importante obedecer e ouvi-los, porque na grande maioria das vezes
eles estão certos. E na grande maioria das vezes, eles sempre querem o seu melhor. Mas às vezes nós não pensamos assim, né? E aquele jovem, ele pegou o seu dinheiro e saiu de casa e foi para uma terra muito longe para viver as baladas da vida. Se fosse hoje, era, vamos dizer, viver aquele ditado, sexo, drogas e rock and roll. Ele partiu para a vida louca e olha, encontrou foi amigo, hein? Encontrou foi amigo, sabe por quê? Quando nós temos dinheiro no bolso e disposição para gastar, aparece amigo igual urubu na carniça. É só ter dinheiro para gastar, ter disposição para gastar, que você vai encontrar muitos amigos. Só que tem uma coisa, esses amigos, eles vão tão rápido como eles vêm. Como nós vemos aqui na parábola do filho pródigo, é só você perder o dinheiro. É só acabar o dinheiro que vão acabar os amigos também. E aí eu posso te dizer, amigos vão e vêm, mas família é para sempre. Pai é para sempre. O pai nunca vai deixar de ser seu pai. A mãe nunca vai deixar de ser sua mãe. Então, nós precisamos valorizar a família. E outro ponto importante para nós observarmos aqui nesta parábola são os prazeres ilusórios da vida. As pessoas, elas sempre pensam que elas serão muito felizes se elas viverem uma vida de prazer, uma vida de sexo, drogas e rock and roll, quando na verdade não é bem assim. Se nós olharmos para as pessoas que estão vivendo essa vida, são pessoas deprimidas, são pessoas tristes, são pessoas que cometem suicídio à torto e à direito. Mas quem olha de fora acha, não, isso aqui é legal. O filho pródigo, ele pensava assim, mas os prazeres ilusórios quase acabaram com a vida dele. Viver, por exemplo, sem pensar no dia de amanhã pode ser muito perigoso, trazer muita dor. Ele estava vivendo assim. Ele pensava que não teria consequências ou que o seu dinheiro não iria acabar. Mas chegou um momento em que o dinheiro dele acabou. Chegou o momento em que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e assim como aconteceu com o filho pródigo, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, se nós tomarmos decisões erradas na nossa vida. Ele partiu para a vida louca e quando viu, ele tinha perdido tudo. E quando ele olhou para os lados, aqueles amigos que estavam ao lado dele sumiram todos. E aí ele se viu perdido, sozinho, numa terra muito longe da sua família. E como nós lemos na palavra de Deus, ele começou a padecer fome, necessidade. E ele procurou um dos homens daquela região e foi trabalhar com porcos. Nós não vamos estar falando aqui a parte histórica desta parábola, da cultura judaica,
Mas só quero dizer para você, uma das coisas mais humilhantes que poderiam acontecer com o judeu seria trabalhar com porcos, apacentar porcos, porque é um animal imundo para aquela religião. Então, era muito humilhante, ofensivo para o filho pródigo ter que ir trabalhar com porcos. E o pior, porque ele não foi só trabalhar, mas ele tinha tanta fome que ele desejava comer a comida dos porcos. Vamos dizer, ele desejava comer lavagem, mas nem isso as pessoas davam para ele. Existem momentos em que a pessoa vai no fundo do poço. Às vezes as pessoas pensam que as consequências elas nunca vão chegar, mas elas chegam. E aí a pessoa vai no fundo do poço. O importante hoje é nós entendermos que o filho pródigo ele caiu em si. E ele nos dá uma lição muito importante. Que tudo pode mudar se houver um reconhecimento. Se nós decidirmos pedir perdão, se nós decidirmos voltar atrás. Sim, ele voltou atrás, ele caiu em si e falou, poxa, eu estou fazendo uma coisa errada. Quantos maridos estão fazendo coisa errada contra a sua esposa? Você pode cair em si hoje. Quantas esposas estão fazendo coisas erradas com os maridos? Você pode cair em si hoje. Pode mudar de atitude hoje. Quantos filhos estão enganando seus pais? Praticando coisas ruins que vão trazer consequências terríveis. Você pode cair em si hoje. Você pode pensar, hoje eu quero uma mudança. Aquele filho pródigo, ele pensou assim, poxa, os empregados do meu pai vivem uma vida tão boa e eu estou aqui passando fome. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar, eu vou querer ser empregado dele. Não precisa nem ser filho, não. Vou ser empregado. Mas eu vou voltar para ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Tomar atitude de voltar atrás, tomar atitude de pedir perdão, também é uma atitude muito corajosa. É preciso ser corajoso para se arrepender. É preciso ser corajoso para pedir perdão. E eu posso dizer uma coisa para você. Se você causou mal a alguma pessoa, se você tomou atitudes erradas na sua vida, não carregue esse peso não. Se arrependa, mude de atitude e principalmente como a mensagem especial dessa parábola é nos voltarmos para o Pai. Hoje não vai dar para mim falar sobre o Pai, mas eu quero convidar você para a semana que vem nós tratarmos aqui sobre as atitudes do Pai. Que coisa preciosa, o amor do Pai. Hoje nós podemos voltar para o Pai. Hoje nós podemos voltar para Deus. Hoje você pode se arrepender das suas atitudes e voltar para a presença de Deus. O filho pródigo voltou e você pode voltar também. Eu quero orar pela sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus querido, eu quero orar com esta pessoa que está recebendo aqui essa mensagem sobre o filho pródigo, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós tomamos atitudes erradas, decisões erradas, e todos nós, Senhor, indiscutivelmente, todos nós pecamos, e todos nós precisamos da Tua misericórdia, e todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos mudar de atitude. Meu Deus,
que a tua palavra possa ter tocado corações, ó Pai, e que vidas possam ser transformadas pelo teu poder, meu Deus, que pessoas possam voltar para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta vida que recebeu essa mensagem no seu coração, meu Pai, e que possa produzir frutos abençoados, meu Deus. É o que eu peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. E semana que vem vamos falar do pai do filho pródigo. Tem uma mensagem especial para você. Deus te abençoe.